Bem-vindos de volta, todos vocês, ao Neutrality Studies. Hoje, pela primeira vez, recebemos o professor Wang Wen, diretor do Instituto Chongyang de Estudos Financeiros da Universidade Renmin da China. Professor Wang, seja bem-vindo. Numar, eu recebo a oportunidade de me meeting. É fantástico ter aqui um acadêmico chinês. E você tem sido, na verdade, você é uma das pessoas muito atentas que tentam analisar as relações internacionais. Por isso eu gostaria de perguntar, principalmente um pouco, sobre a relação da China com os Estados Unidos hoje. E talvez possamos começar por Donald Trump, porque é difícil não passar por ele. Como você acha que os chineses, de fato, veem o segundo governo Trump? Sim, bem, esta é uma pergunta muito importante. Sabe, Trump é muito famoso. Ele também é muito famoso na China. Todo chinês o conhece. Mas o problema é que, gradualmente, sabe, em comparação com 8 anos atrás, ou com 2 anos atrás, quando ele voltou ao cargo, acho que o povo chinês agora formou muitos consensos sobre o Trump 2.0. Deixe-me apresentar alguns consensos da visão dos chineses sobre o Trump 2.0. O primeiro é que o Trump 2.0 representa uma explosão concentrada das contradições inerentes ao sistema americano. A política transacional de América, primeiro, está corroendo rapidamente a liderança global dos Estados Unidos. Como eu disse, em comparação com o Trump 1.0, que assumiu o cargo em 2017, o Trump 2.0 já não se trata apenas de impactar o establishment de Washington, mas de uma transformação sistemática das regras de governança dos Estados Unidos, da depuração do sistema federal de cargos públicos e da expressão ilimitada do poder executivo. Então agora podemos ver, entre os chineses, quero dizer, especialmente entre os acadêmicos chineses, and a significant reduction in global public goods investment. So now we can see from the Chinese people, especially Chinese scholars, most of the Chinese academics agree that a maioria dos acadêmicos chineses concorda que todas as políticas de Trump são movidas por interesses eleitorais e comerciais de curto prazo, sem qualquer planejamento de governança global de médio ou longo prazo. Essas políticas estão minando ativamente a estrutura da ordem global construída pelos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial, acelerando objetivamente o processo de multipolarização. Então eu acho que para os chineses, especialmente para os acadêmicos chineses, hoje o presidente Trump está destruindo a hegemonia americana. Esse é, na minha opinião, um consenso muito importante sobre o Trump 2.0. Sabe, há pessoas no meu meio, nessa bolha do YouTube, que tentam analisar a hegemonia dos Estados Unidos e argumentam que, no geral, Trump não é tão excepcional assim. Porque, de modo geral, o governo Trump continua com essa abordagem hegemônica. A guerra contra o Irã, a guerra por procuração contra a Rússia, o enfraquecimento da ordem global, que já não beneficia mais os Estados Unidos. Então, ainda é, de certa forma, uma continuação do expansionismo dos Estados Unidos, além da escalada da retórica de guerra contra a China. E as bases militares dos Estados Unidos não vão desaparecer. O choque energético também está causando problemas para a economia chinesa. O que você e os estudiosos chineses acham desses argumentos? Você acha que isso é apenas a versão mais recente de uma estratégia de longo prazo? Ou isso é Donald Trump, com um governo meio bizarro, que na verdade está prejudicando mais os interesses dos Estados Unidos do que ajudando? Sim, concordo com você. Sabe, para a maioria dos acadêmicos chineses, competir com a China é um consenso estratégico de longa data entre os dois partidos dos Estados Unidos. Mas o problema é que o pensamento transacional, típico de empresário do Trump 2.0, permite um espaço de negociação mais controlável nas disputas entre China e Estados Unidos.
Seja Biden ou Trump, a lógica subjacente de os Estados Unidos posicionarem a China como seu principal concorrente estratégico permanece inalterada, como você acabou de mencionar. No entanto, a maior diferença em relação à era Biden é que Trump não é obcecado por confronto ideológico. Todas as negociações são avaliadas pelos ganhos econômicos e pelas trocas recíprocas. Em 2025, quer dizer, no ano passado, havia estabelecido tariffas elevadas para importar produtos chineses por 145. The US raised the tariff on Chinese goods to 145%. However, many US domestic business protest. No entanto, muitas empresas americanas protestaram, e a pressão inflacionária obrigou os Estados Unidos a buscar ativamente várias rodadas de negociações comerciais com a China. Então acho que houve muitos casos que confirmaram nosso julgamento compartilhado. A postura dura de Trump em relação à China é um meio para alcançar um fim. O objetivo real é obter benefícios econômicos. Isso deixa uma janela para que as relações entre China e Estados Unidos administrem suas diferenças e tenham cooperação pragmática em determinadas áreas. E outro ponto que quero compartilhar com você é o seguinte: você mencionou a contenção, ou a chamada estratégia competitiva de Trump. Mas, hoje em dia, do ponto de vista da China, achamos que a pressão externa abrangente não. Então é isso que nos deixa cada vez mais confiantes. Veja. Has not hidden China's development. Instead, it has forced us to build a safer, more diversified and independent development system, transforming pressure into long-term growth resilience. So that's what make us more and more confident. Look at the conditions happened in the past 8 years. As mudanças aconteceram nos últimos 8 anos. Vou dar um exemplo. Quando Trump lançou sua primeira guerra comercial, em 2018, houve uma ansiedade considerável na opinião pública chinesa. Mas qual foi o resultado em 2026? Quer dizer, neste ano? O bloqueio estimulou a inovação independente. A China está avançando em semicondutores, navios, veículos de nova energia, energia fotovoltaica, robótica, grandes modelos e muito mais. Então, não sei se você leu meu artigo, muito interessante, escrito no ano passado, que foi citado por veículos de imprensa em mais de 20 países, incluindo a The Economist. Meu artigo do ano passado dizia obrigado por tornar a China grande novamente. O artigo afirmava que uma pressão externa extrema não pode impedir a modernização ao estilo chinês. Pelo contrário, ela nos permitiu preencher lacunas na nossa cadeia industrial. Rally nossa cooperação global é sempre salto cuidadoso e nessa resiliência. Qualitative leap in our strategic resilience. Hey, just a very quick note, the best way to support Ei, só um recado bem rápido. A melhor forma de apoiar este canal é se inscrevendo no meu Substack gratuito. Você também pode ajudar com uma assinatura paga por lá, ou pode comprar alguns dos nossos novos produtos em neutralitystudies.com. Os links estão abaixo. Vejo você por lá. Então sim, esse é um título muito bom para um artigo muito bom. E isso, na verdade, me fez pensar se você e outros estudiosos chineses meio que pensam: obrigado, Trump, por ser um professor sem querer ser um. Esse é um sentimento que existe atualmente na China. Certo, podemos aprender muita coisa com o que está acontecendo por lá. Vamos tirar o melhor proveito disso. what's going on over there, let's make the best out of it. Well, yes, I agree with you. Nowadays, Bem, sim, eu concordo com você. Hoje em dia, cada vez mais chineses, diante do Trump 2.0, estão se tornando mais confiantes. Preciso dizer um fato. A China pode ser melhor em lidar com os Estados Unidos do que os Estados Unidos são em lidar com a China. A China não tem medo do Trump 2.0. Pelo contrário, a China respondeu com sucesso à guerra comercial de Trump, à guerra de alta tecnologia e a outros esforços de contenção e repressão. Então, acho que essa autoconfiança é uma confiança proativa para lidar com disputas externas. Como eu disse, 8 anos atrás, quando o Trump 1.0 chegou ao poder e a China enfrentou uma guerra comercial repentina, ela respondeu de forma mais positiva e aproveitou a situação. Perceively and took advantage of the situation. However, enter the Trump 2.0
No entanto, depois do ciclo Trump 2.0, a China aprendeu a moldar de forma proativa as relações entre os Estados Unidos e a China. Vou dar alguns exemplos. No campo econômico e comercial, implementamos com precisão controles de exportação de terras raras, contramedidas tarifárias sobre produtos energéticos e restrições recíprocas relacionadas à lista de entidades não confiáveis. E não continuamos mais a suportar passivamente barreiras unilaterais. No âmbito da governança global, recorremos ao BRICS, à Organização de Cooperação de Xangai, à expansão da iniciativa Cinturão e Rota e à cooperação no Sul Global para nos proteger contra o unilateralismo dos Estados Unidos. E mais importante ainda, o que é muito interessante na experiência da China é que no nível da comunicação com os Estados Unidos, tomamos a iniciativa de conduzir diálogos em diferentes níveis. Distinguimos temas como economia, comércio, mudanças climáticas, intercâmbios humanísticos e segurança para definir agendas de cooperação, administrar riscos de forma proativa e evitar uma escalada dos conflitos com os Estados Unidos. Então agora está muito evidente que, como você mencionou, nos últimos 8 anos, a mentalidade do povo chinês mudou de forma muito clara. Antes, nós nos adaptávamos persistentemente às regras estabelecidas pelos Estados Unidos. Mas agora temos a capacidade de equilibrar as diferenças, criar de forma proativa oportunidades de cooperação bilateral e não somos mais ditados pela ótica da política dos Estados Unidos. Esse é um tipo de autoconfiança chinesa. Isso é muito interessante, porque o que eu entendo das suas palavras é que vocês estão, na verdade, ditas otimistas quanto à capacidade da China de lidar com os Estados Unidos. Então isso influencia agora o planejamento futuro da relação entre os Estados Unidos e a China. A China não sente que precisa apenas lidar com tudo que for jogado contra ela, mas que também pode começar a planejar, no longo prazo, como abordar os Estados Unidos de forma proativa e equilibrar as coisas. Esse é o pensamento em Pequim atualmente. Bem, acho que você mencionou porque a China tem cada vez mais confiança, autoconfiança, ao lidar com os Estados Unidos. Acho que essa confiança fundamental está no próprio caminho de desenvolvimento da China. Então, deixe-me explicar. Acho que muitas opiniões públicas no Ocidente caíram em um equívoco de compreensão. Elas pensam que as relações entre China e Estados Unidos são uma competição de soma zero e acreditam que o objetivo de desenvolvimento da China é ultrapassar e derrotar os Estados Unidos. Acho que esse é precisamente o maior mal-entendido sobre a lógica do desenvolvimento chinês. Deixe-me dizer, o objetivo de desenvolvimento da China nunca foi derrotar país algum, mas melhorar as condições de vida do povo, lançar a prosperidade comum para populares e competição thetlinho. Então eu acho que, embora a China esteja, há muito tempo, em um ambiente de competição entre grandes potências, da Europa, do Japão ou dos Estados Unidos, o foco de sua política sempre foi a demanda interna. Não sei se você sabe, mas este ano é o primeiro ano do nosso 15º Plano Quinquenal. O 15º Plano Quinquenal se concentra em impulsionar a demanda interna, a inovação tecnológica, o equilíbrio entre áreas urbanas e rurais e a proteção ecológica. Também busca garantir dezenas de milhões de empregos todos os anos, melhorar o sistema de aposentadorias e de saúde e continuar revitalizando o campo. Todos os pontos de partida estratégicos são as necessidades de uma vida melhor para 1,6 bilhão de chineses. Mas olhe para o governo Trump. Olhe para a sociedade americana. Há muita polarização entre ricos e pobres nos Estados Unidos. Há muitos problemas, e o bem-estar das pessoas na base da sociedade diminuiu. Então eu acho que nossa confiança vem do fato de que nosso objetivo nunca foi alcançar os Estados Unidos, mas continuar fazendo bem as nossas próprias coisas. Assim, ficamos cada vez mais confiantes,
porque fazemos muito bem, muito melhor do que antes. A China se tornou muito melhor do que antes. E achamos que podemos ter mais confiança para lidar com os Estados Unidos. Isso é muito interessante, porque o que você está dizendo é que o objetivo da China é se desenvolver e não prejudicar o outro. E esse é o fator motivador. Mas quando ouvimos muita da retórica que vem de Washington, ou mesmo dos centros de pesquisa e coisas assim, eles agora têm o objetivo de atrapalhar ou impedir a China de construir a iniciativa Cinturão e Rota. E eles se orgulham muito de terem tirado a Venezuela do jogo. E agora, a Colômbia vai ter um governo de direita e vai sair da órbita chinesa. O Ocidente continua pensando em quem nós controlamos e quem a China controla. Mas você está dizendo que essa não é a questão. Não é isso que buscamos. Então, nesse sentido, a China provavelmente não está muito preocupada com a Venezuela e a Colômbia, porque é como se eles fizessem o que fazem, e depois a China fará algo diferente, certo? Sim, acho que no futuro, a área decisiva da competição entre Estados Unidos e China não serão as tarifas, nem as barreiras tecnológicas, nem a coerção de outros países. Será uma disputa pela capacidade de governança interna. É por isso que acreditamos que no longo prazo, o tempo está do lado da China, favorecendo uma política de desenvolvimento estável e contínua. Por isso, a mídia frequentemente noticia que a sociedade americana está dividida, que a política dos Estados Unidos é volátil e que cada governo revoga muitas das políticas de seu antecessor. Em contraste, nas últimas 4 décadas, a China tem implementado de forma consistente seus planos de médio e longo prazo, com estratégias como o alívio direcionado da pobreza, a prosperidade comum, as novas forças produtivas de qualidade e a transformação verde, mantendo esforços contínuos. Então acho que, gradualmente, no longo prazo, o mercado chinês, contínuo e gigantesco, seu sistema industrial completo e suas vantagens institucionais, que coordenam desenvolvimento e segurança, continuarão reduzindo a diferença de força nacional abrangente entre a China e os Estados Unidos. Essa é a nossa base fundamental para a confiança no longo prazo. Mas olhe para os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm tantos conflitos com o mundo exterior. It's had a sniper. It's inward Taiwan is a hand is a statuing no doll. War. Into the good enough members. Dapper and into the chaos things mapping state money. Why Chinese people have more and more confidence. Mas isso não preocupa você, quando vê como os Estados Unidos estão tentando prejudicar ativamente outras potências no cenário mundial, como na guerra com a Rússia, a guerra da OTAN com a Rússia, e especialmente agora a guerra com o Irã. Isso não preocupa estrategistas chineses como você? Algo como, certo, talvez sejamos os próximos. Eles podem tentar transformar Taiwan ou as Filipinas na Ucrânia da China para drenar nossos recursos. Isso não está sendo discutido? Acho que talvez no ano passado ou antes nós nos preocupássemos muito com isso. Havia preocupação de que a China pudesse ser o próximo lugar onde os Estados Unidos lançariam uma guerra. Mas hoje em dia, quero dizer especialmente neste ano, estamos mais confiantes porque, não sei se você sabe, neste maio, o presidente Trump e a China, os 2 líderes dos Estados Unidos e da China, estabelecemos um novo consenso. Os 2 líderes chegaram a um novo consenso. Uma relação construtiva, estratégica e estável. O núcleo dessa liderança é a cooperação como foco principal, uma competição ordenada, diferenças administráveis e perspectivas de paz. Então, isso é extremamente importante. Acho que este ano é muito importante, algo que foi mal compreendido ou ignorado por grande parte da opinião pública no Ocidente.
Na minha opinião, neste ano os Estados Unidos e a China estão escapando da armadilha de Tucídides. Os dois países são muito racionais. Talvez, como vocês saibam, alguns países como o Japão, as Filipinas e até a Europa esperem uma guerra entre os Estados Unidos e a China. Mas os líderes da China e dos Estados Unidos são muito racionais, pelo menos no nível estratégico. Na minha opinião, embora o presidente Trump seja uma pessoa muito controversa, Trump é a pessoa mais racional nos círculos políticos de Washington quando se trata da política em relação à China. Neste ano, os dois líderes da China e dos Estados Unidos terão 4 encontros presenciais. Isso é muito raro. E por causa dessa relação construtiva, estratégica e estável, como eu disse, esse é um consenso novo muito importante. E mais importante ainda, estamos vivenciando uma nova era de interação entre grandes potências no governo Trump 2.0. Por exemplo, na relação entre Estados Unidos, China e Rússia. Talvez, imagino, na cúpula da APEC em novembro, em Shenzhen, na China, veremos uma foto do presidente Xi Jinping, do presidente Trump e do presidente Putin juntos. Um novo tipo de relação entre grandes potências. É claro que não vejo isso como uma ação no nível de um G3. Of course, I don't see this as a G3 level action. I just want to see is that I see it as Só quero dizer que vejo isso como o início de uma era pós-Guerra Fria, liderada por 3 grandes potências, assim como os Estados Unidos, a União Soviética e o Reino Unido, lideraram o estabelecimento do sistema de Yalta após a Segunda Guerra Mundial. Isso também demonstra que a resposta da China e suas contramedidas ao Trump 2.0 nos últimos anos, e até mesmo as políticas de contenção dos Estados Unidos ao longo de cerca de 20 anos, foram muito bem-sucedidas. Porque os Estados Unidos concordam com a China em torno de um novo consenso. Estabilidade estratégica construtiva. Então, na minha opinião, a era da competição feroz entre China e Estados Unidos está passando. É por isso que, como você mencionou, estou muito otimista em relação às relações entre China e Estados Unidos. I'm very optimistic about China and US relations. It's so interesting that you're saying that because É muito interessante você dizer isso, porque, sabe, para mim parece que está indo na direção oposta. Parece que os Estados Unidos estão se preparando para mais do que apenas competição, para um conflito de fato. Talvez não uma luta direta, um confronto militar com a China, mas pelo menos uma guerra comercial para tentar prejudicar os interesses chineses. Mas você está muito mais otimista. E eu só quero perguntar, o que você acabou de descrever é a sua expectativa sobre o que vai acontecer? Ou é a sua avaliação de qual provavelmente será a estratégia da China, de como a China quer conduzir a relação? É. Yes, as I said, China is a strategy of Sim, como eu disse, a estratégia de desenvolvimento da China não é conquistar outros países. A China se concentra em si mesma e nas tendências globais mais amplas. Então, se observarmos o mundo, assim como o futuro da China e dos Estados Unidos, pela perspectiva mais crucial das grandes tendências globais, a China alcançou uma configuração estratégica sistemática e voltada para o futuro, na vanguarda do futuro global. Se observarmos a competição entre Estados Unidos e China décadas atrás, ela era caracterizada pelos Estados Unidos na liderança e pela China tentando alcançá-los. Mas agora, nos campos emergentes de ponta que vão determinar o cenário global dos próximos 30 anos, a China já concluiu uma configuração sistemática e voltada para o futuro, alcançando liderança estrutural e ritmo de avanço em múltiplas áreas centrais do futuro. Multiple core future track. Let me explain to you. For example, in the track. Deixe-me explicar, por exemplo, na área do desenvolvimento verde e de baixo carbono. A China é o único país do mundo que construiu um sistema de energia verde completo, em grande escala e industrializado, com um ritmo de desenvolvimento muito superior ao dos Estados Unidos. Veja os 4 pilares da indústria global de baixo carbono: energia eólica, energia fotovoltaica, baterias de lítio e veículos de nova energia.
A capacidade de produção, a produção e as exportações da China representam mais da metade do total mundial. Então, olhando para o futuro, pode-se dizer que os padrões, a cadeia industrial e o modelo de implementação da transformação verde global são basicamente definidos, fornecidos e liderados pela China. Are basically defined, supplied and led by China. That's one future track. Esse é um rumo possível para o futuro. O segundo rumo diz respeito à governança social moderna. No campo da governança social moderna, a China formou internamente um sistema de governança altamente eficiente e único no mundo, transformando sua vantagem institucional em uma vantagem de desenvolvimento de longo prazo. Então, se você vier à China, poderá ver que, com base em uma abordagem sistemática de governança digital, governança de base e resposta a emergências, a China construiu o maior sistema de governança digital do mundo. Isso permite a implementação precisa e eficiente de serviços públicos, controle social e resposta a emergências. Se você olhar para a prevenção e o controle da pandemia de Covid na China, para a resposta emergencial a desastres, para a revitalização rural da China, para a prosperidade comum na China, para a construção em grande escala de cidades e comunidades inteligentes, verá que a China alcançou um modelo moderno de governança estável, preciso, inclusivo e sustentável. Então, eu acho que é isso que chamamos de capacidade de governança interna. Essas capacidades de governança interna equilibram eficiência e equidade, desenvolvimento e segurança, e as necessidades de subsistência de curto prazo com o desenvolvimento de longo prazo. Balance short-term livelihood and long-term development. So I think this is a very powerful domestic. Então, eu acho que essa é uma capacidade muito poderosa de governança interna. Essa é uma vantagem central que o sistema de estilo americano não consegue replicar. Portanto, ela também é a base que sustenta o desenvolvimento estável de longo prazo da China e o contínuo acúmulo de impulso. E a outra frente muito importante, que talvez interesse bastante a você. A China agora está competindo de forma muito séria em inteligência artificial e em poder computacional do futuro. Podemos comparar a China e os Estados Unidos. A China já alcançou avanços multidimensionais na implementação de aplicações, na capacidade computacional básica e no ecossistema industrial. Sim, eu concordo. Não posso negar as vantagens dos Estados Unidos. Eles ainda têm muitas vantagens em áreas fundamentais, como algoritmos de base e chips de desenvolvimento. Mas o problema é que o planejamento geral da China está na vanguarda das direções do futuro, como a eletricidade total, a industrialização da inteligência artificial, a implementação em diferentes cenários e o poder computacional de inteligência baseado no espaço. Então, o que eu quero dizer é que agora a China se concentra na nossa construção interna. Nosso principal líder, dedica 99% da sua energia à construção interna, para nos fazer, promover e fortalecer o nosso corpo cada vez mais saudável e mais forte. Enquanto o nosso corpo, o corpo da nossa nação, se fortalecer e ficar muito mais forte do que antes, nenhuma força externa poderá nos conquistar, nos ocupar ou nos derrotar. Então acho isso muito, muito importante. É um método estratégico diferente. Nos Estados Unidos, os líderes se concentram na expansão externa, em conflitos externos com outros países. Mas para os líderes chineses, o foco é o desenvolvimento interno. Essa é uma diferença muito, muito grande. Portanto, no futuro, eu acho que o tempo pertence à China. Isso é realmente muito interessante, porque você não está enxergando isso como a China se tornando a número 1. Porque esse não é o ponto. A China quer continuar se desenvolvendo. Não importa o que os outros façam. Nós simplesmente continuamos nos desenvolvendo até a Lua e além. Mas existe esse perigo de que os Estados Unidos, ou outros países do Ocidente, incluindo a Europa, possam começar a usar meios violentos. Quero dizer, o Irã, o que aconteceu com o Irã, e a guerra iniciada pelos Estados Unidos, com um ataque agressivo, de novo, como uma violação da Carta da ONU e tudo mais. Isso não é uma ameaça?
Ou então, como essa guerra, e também, sabe, as mentiras contínuas, na minha visão, dos Estados Unidos, tentando usar a diplomacia como uma forma de fingir que está tudo bem, mas depois atacar militarmente quando isso lhes convém. Isso não cria uma espécie de... Isso não é uma ameaça para a China? Ou como essa guerra afeta a avaliação da China sobre as capacidades dos Estados Unidos? China's assessment of US capabilities. I think, first of all, I admit that Acho que, antes de tudo, preciso admitir que o conflito entre os Estados Unidos e o Irã é uma enorme tragédia. A guerra agora cruzou a linha vermelha do entendimento tácito anterior, e os riscos estão aumentando, especialmente desde julho, com a retomada das hostilidades. Os dois lados passaram de simplesmente atacar alvos militares para atacar a infraestrutura energética um do outro, chegando até a romper o consenso anterior de não atingir instalações civis. Então, acho que o Oriente Médio, a região, está deslizando para um vórtice mais profundo de confronto. Essa é uma situação muito, muito perigosa no Oriente Médio. É muito óbvio que os Estados Unidos agora estão sendo sequestrados por Israel. Mas, na realidade, se você me pergunta aos chineses se os chineses sentem a ameaça dos Estados Unidos. Não. Acho que o conflito do Irã com os Estados Unidos mostra que os Estados Unidos continuam sendo um tigre de papel, sem capacidade para uma guerra prolongada. Porque todos sabemos que muitos acadêmicos e analistas americanos acreditam que nesta guerra os Estados Unidos já perderam. Os Estados não mudaram nada. Não conseguiram promover uma mudança de regime no Irã. Não conseguiram obter o controle do Estreito de Hormuz. Não conseguiram controlar os preços globais do petróleo. E não conseguiram proteger os interesses dos estados do Golfo. Os Estados Unidos são completamente derrotados nesta guerra. Portanto, por causa da polarização política interna nos Estados Unidos, somada à aproximação das eleições de meio de mandato, a Casa Branca não consegue arcar com o custo de uma guerra prolongada e de alta intensidade. E agora, os aliados dos Estados Unidos no Golfo, também em geral, não estão dispostos a se envolver diretamente num conflito de longo prazo. É por isso que eu acho que, como o presidente Mao Zedong disse muitos e muitos anos atrás, os Estados Unidos são um tigre de papel. E na minha opinião, em uma guerra entre os Estados Unidos e o Irã, os Estados Unidos perderiam essa guerra de forma muito pior do que perderam a Guerra do Vietnã e a Guerra do Afeganistão. Historicamente, podemos observar o histórico de guerras dos Estados Unidos contra outros países. Os Estados Unidos nunca conseguiram conquistar ou derrotar um país com uma população superior a 30 milhões de pessoas. E o Irã? O Irã tem 80 milhões, é uma potência regional média e grande. E também o Vietnã. Naquela época, nos anos 60, o Vietnã tinha 50 milhões de habitantes, ou mais de 30 milhões. Portanto, acho que os Estados Unidos precisam, especialmente, respeitar essas potências regionais. Os Estados Unidos precisam respeitar aqueles países com tradições civilizadas, incluindo o Irã, para ser sincero. Quanto à China, é claro que os Estados Unidos precisam nos respeitar, por termos uma longa tradição civilizada. É claro que a população da China é muito maior. Por isso penso que, para o povo chinês, observar a guerra entre os Estados Unidos e o Irã pode nos deixar mais confiantes do que antes, porque os Estados Unidos não conseguem conquistar o Irã. Como ousariam conquistar a China? Então, pela nossa observação, às vezes sentimos que é uma tragédia muito, muito grande. Uma grande tragédia para as pessoas que morreram na guerra, especialmente para os iranianos, especialmente para os estudantes do ensino fundamental no Irã. Então, essa é a minha observação e opinião. So that's my observation and opinion. Maybe a very last kind of Talvez o último conjunto mais complexo sobre o qual eu gostaria de pedir sua opinião seja a cooperação da China com os estados do BRICS. Essas cooperações regionais com Rússia e Irã, mas que se estendem à África do Sul, ao Brasil e assim por diante.
e a iniciativa Cinturão e Rota. Devemos entender a interação da China com outras potências, da forma que você descreveu antes, apenas como parte do esforço para melhorar a China. E nesse contexto, melhorar as relações e o comércio com outros países. Ou há aspectos mais geopolíticos por trás disso, como a tentativa de construir uma rede para resistir, por exemplo, à pressão ocidental sobre a rede bancária ou as redes comerciais. Como devemos entender a abordagem mais ampla da China em política externa? Well, I think you launched a very important Bem, acho que você levantou uma questão muito importante sobre o futuro da China. Se eu puder entender dessa forma, nós, como acadêmicos de um centro de estudos, pensamos no nosso país. Porque hoje em dia, a força nacional da China se tornou muito maior do que antes. Crescemos muito rapidamente. Nosso peso econômico se tornou muito maior do que era antes. Então, o que devemos fazer? O que queremos do mundo? Essa é uma nova questão para nós. Pensamos nisso todos os dias. E também assessoramos o nosso governo. E o nosso governo, você sabe, gradualmente, a China passou a ter uma nova ambição estratégica. Qual é essa ambição na política externa chinesa? Acho que há pelo menos 5 pontos que eu poderia compartilhar com você. Primeiro, queremos buscar um ambiente de desenvolvimento pacífico, compartilhado por todos os países. A China espera manter a paz universal, se opor ao hegemonismo, à política de poder e a vários tipos de confrontos entre blocos, e criar um ambiente de desenvolvimento estável para toda a humanidade. Portanto, como vocês podem ver, nos últimos anos, a China lançou uma iniciativa de segurança global para impedir que o mundo caia em novas turbulências e divisões, permitindo que todos os países busquem o desenvolvimento com tranquilidade. Essa é uma ambição. A segunda ambição é promover a prosperidade comum em escala global. A China quer romper o padrão injusto em que alguns poucos países monopolizam os dividendos do desenvolvimento, para que os frutos do desenvolvimento beneficiem as pessoas no mundo todo de forma mais ampla e equitativa. Portanto, por meio de plataformas como, por exemplo, a Iniciativa do Cinturão e Rota e a Iniciativa de Desenvolvimento Global, a China está ajudando os países do Sul Global, especialmente os da ASEAN, a enfrentar deficiências de infraestrutura, desenvolver capacidade de desenvolvimento independente e promover fontes mais diversificadas de crescimento econômico global. Uma terceira ambição estratégica da política externa da China para o futuro é construir um sistema de governança global mais justo e mais razoável. Por isso, acredito que a China espera mudar as antigas regras e o antigo sistema de governança dominados pelo Ocidente e promover a reforma da ordem internacional rumo à consulta, às negociações conjuntas e aos benefícios compartilhados. Portanto, a China defende um multilateralismo genuíno, apoia a ONU no exercício de um papel central e amplia a voz dos países em desenvolvimento nos assuntos internacionais por meio de mecanismos como o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, a cooperação dos BRICS e a Organização de Cooperação de Xangai, garantindo que os assuntos globais sejam tratados por meio de consultas conjuntas entre todos os países. E acho que a quarta ambição da política externa chinesa é salvaguardar um ecossistema diverso e inclusivo da civilização humana. Porque a China espera, como você sabe, a China tem uma longa história civilizacional. A China espera que diferentes civilizações e diferentes caminhos de desenvolvimento no mundo sejam respeitados. Por isso, discordamos do chamado choque de civilizações, lançado por Samuel Huntington muitos e muitos anos atrás. E a ambição estratégica, ou de política externa, final, é, naturalmente, a China trabalhar junto com outros países para enfrentar desafios comuns à sobrevivência e ao desenvolvimento da humanidade. Porque todos sabemos que, hoje em dia, temos muitas ameaças em comum, como as mudanças climáticas, a governança digital e a saúde pública. Então, a China espera apenas incentivar os países de todo o mundo a superar suas diferenças e resolver,
conjuntamente, problemas comuns que toda a humanidade enfrenta. É por isso que a China está promovendo a maior revolução de baixo carbono do mundo. A China espera trabalhar com todos os países para proteger nosso lar compartilhado, a Terra. Então, minha conclusão é que ao observarmos a China, ao pensarmos na ascensão da China, precisamos sair da teoria tradicional das relações internacionais, da teoria realista das relações internacionais. Porque se você pensar na China nos termos da teoria realista das relações internacionais, talvez chegue à conclusão de que, sim, a China está ascendendo, então se tornará a próxima Alemanha nazista. Não. Se você sair da teoria realista ocidental das relações internacionais, poderá ver que o que a China quer nunca foi dominar o mundo, mas trabalhar com todos os países para construir uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade. Para que o mundo fique livre da opressão hegemônica e das lacunas de desenvolvimento e alcance o progresso comum para toda a humanidade. Então, a partir desse ponto, você pode explicar tudo o que a China fez nas últimas décadas. Por exemplo, temos até um conflito entre vizinhos, divergências com as Filipinas, temos força militar plena para talvez promover a unificação militar de Taiwan. Mas não fizemos isso. Não fizemos. Apenas mantemos a paciência e resolvemos isso passo a passo. Essa é a resiliência e a paciência da estratégia de uma nova grande potência. Então acho isso muito interessante. Como avaliar o novo estilo de ascensão de uma grande potência? Acho que precisamos impulsionar nosso pensamento e nossa inovação. Como acadêmicos de um think tank da China, apenas fazemos o nosso melhor para explicar aos estrangeiros a lógica da ascensão da China. Essa é a minha opinião. Isso é fascinante. Na verdade, eu queria perguntar exatamente sobre isso, sobre o realismo ocidental. E só um último ponto. Porque, sabe, eu acho que John Mearsheimer também é um acadêmico famoso na China, certo? E uma das principais ideias dele, com a qual eu tenho dificuldade, é que ele constrói todo o pensamento realista em torno da inevitabilidade da competição por segurança. E se eu entendi você corretamente, então você provavelmente discordaria e diria algo como: competição por segurança não é o que fazemos. Nós competimos, mas competimos pelo desenvolvimento, não pela segurança. E, portanto, eu entenderia você como dizendo: não, nesse ponto, o Sr. Mearsheimer não avalia corretamente o que a China realmente quer. É esse o caso? What China actually wants. Is that the case? Sim, na verdade, o professor John Mearsheimer é meu amigo de longa data. Eu o convidei 2 vezes para dar palestras na nossa universidade. Acho que sim, temos muitos debates, mas nos respeitamos muito. Frequentemente mantemos contato por e-mail. Esse é o novo estilo de relacionamento entre os Estados Unidos e a China no futuro. Acho que não rejeitamos uma competição justa com os Estados Unidos e buscamos continuamente um modelo de respeito mútuo e coexistência pacífica. Acho que no longo prazo, a China e os Estados Unidos estão destinados a coexistir e a competição será a norma. Mas conflito e confrontação não são inevitáveis de forma alguma. Porque, como eu disse, a aspiração original da China pelo desenvolvimento permanece inalterada. Todos os seus planos voltados para o futuro, sua modernização industrial, suas reformas de governança e seus avanços tecnológicos nunca tiveram como objetivo final derrotar ou superar os Estados Unidos. O objetivo é enfrentar suas próprias deficiências de desenvolvimento, melhorar a qualidade de vida de sua população e alcançar um desenvolvimento nacional sustentável. Então eu acho que, em comparação com a postura passiva de responder aos Estados Unidos no passado, a capacidade da China está crescendo muito rapidamente. Antes, a China seguia as regras e se adaptava ao cenário existente. Mas agora, planejamos proativamente nosso próprio caminho. Moldamos as regras, moldamos novas regras e lideramos novas tendências. Porque estamos cada vez mais convencidos de que o tempo está ao lado de uma visão de longo prazo.
O tempo está ao lado do desenvolvimento estável. E o tempo está ao lado de uma cooperação inclusiva em que todos ganham. Esse é o nosso pensamento, a nossa visão, a nossa confiança e a nossa ideia. Professor Wang, isso me deixa muito feliz de ouvir, porque com bastante frequência, minhas discussões acabam ficando muito sombrias sobre o futuro da humanidade e coisas do tipo. Mas o senhor está me dando uma perspectiva muito positiva. Sou muito grato por isso. As pessoas que quiserem encontrar o seu trabalho e acompanhar o senhor ou o seu instituto, onde devem procurar? Sim, eles podem clicar no nosso site, rdc.edu.cn. Então todos os amigos são bem-vindos para entrar em contato comigo. Podemos debater, podemos discutir, podemos fazer amizades. E eu acho que agora precisamos cada vez mais de inovação no pensamento. No passado, confiávamos nas teorias ocidentais de relações internacionais. Mas agora eu acho que somente essas teorias ocidentais de relações internacionais não são suficientes para entender o novo mundo. Quanto à China, despertamos, nos erguemos. Mas o problema é que depois de nos tornarmos muito mais poderosos e mais fortes do que antes, todos os dias aprendemos com a experiência bem-sucedida dos Estados Unidos. Mas ao mesmo tempo, aprendemos com as lições negativas dos Estados Unidos. Sempre somos cautelosos. Sempre sugerimos aos nossos formuladores de políticas, não aprendam com esses aspectos negativos dos Estados Unidos. Nossa ambição é nos tornarmos uma grande potência muito melhor. Uma grande potência muito mais civilizada e um mundo muito mais bonito. Essa é a nossa ambição estratégica de longo prazo. Bem, eu incentivaria todos a se envolverem e, de fato, a participarem da construção de uma estrutura cooperativa para o desenvolvimento global. Acho que é uma ideia muito, muito boa. Com certeza vamos trazê-lo de volta a este canal, Professor Wang. Espero que no futuro, também com outros acadêmicos, talvez da Rússia e de outros lugares, para traçar esse caminho. Professor Wang Wen, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Professor Wang Wen, thank you so much for your time today. Matt, no bad.